Olá, conectados! Bem-vindos ao programa Razão Social. Eu sou o Cadu Freitas e estou aqui para o nosso primeiro programa de abertura e já recebendo um amigo que eu fiz na Rio Mais 20, um articulador indígena, o Anapuaca Muniz Tupinambá, a quem a gente dá um olá. Anapuaca, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado aí por você aceitar, né, esse nosso primeiro encontro aqui. É um grande prazer ter você aqui no Razão Social Conectando Ideias. Eu agradeço muito poder estar nesse programa, está iniciando, né? É muito legal porque, por ser indígena, tudo começa num país, num local, num continente onde os povos originários indígenas são os primeiros. E ser o primeiro num programa aonde motiva e mostra realmente o trabalho de pessoas que fazem coisas interessantes, além, né, do seu trabalho do dia a dia, mas potencializa ele para melhorar a vida e qualidade de vida de outras pessoas. Para mim é uma grande honra estar aqui com você. Muito bom. E a nossa missão do Conectando Ideias, né, do Razão Social, é justamente isso: trazer as pessoas que de alguma forma impactam a sua realidade, a sua comunidade, não só de forma social, mas também de forma sustentável. E a Anapuaca tem uma história muito bacana relacionada à comunicação indígena e que eu queria que você começasse então a contar um pouquinho dessa história, Anapuaca. A minha história na comunicação, ela começa com 6 anos de idade, quando eu fui alfabetizado para acompanhar o meu pai no movimento indígena brasileiro, isso ainda lá em São Paulo. Eu vi o meu primeiro programa, que chamava Programa de Índio, né? Eu não digo que o programa de índio é ruim, eu digo que o programa de índio é fantástico, né? Você lida com isso no seu outro trabalho, que é o Trilha Carioca, outros projetos. Cara, tá no mato é fazer programa de índio. Aliás, a gente está aqui no Parque Laje, né? Num espaço que foi conquistado também, construído. Isso aqui atrás está a Oca dos Runicuim, né? Então aqui a gente tem um espaçozinho muito legal. Então esse ambiente de trazer a comunicação para minha vida veio da minha vida indígena e acompanhar o meu pai. Teve o programa de índio, que era um programa feito pelo Ailton Krenak, uma grande liderança indígena brasileira, e aquela experiência lá nos anos 80 me derrubou, me consumiu, falou assim, tipo, comunicar é importante. E eu trouxe isso para a vida. Fui para a aldeia na Bahia, fiquei alguns anos lá, e quando eu voltei vim para o Rio de Janeiro nos anos, final dos anos 80, início dos anos 90, eu já comecei. Fui DJ, muita gente não sabe. DJ? Eu tive uma equipe de som de música eletrônica. Depois fui trabalhar em rádios comunitárias, trabalhei em jornal comunitário, alternativo, trabalhei em rádio comercial AM, lá em Itaguaí, a Rádio Grande Rio. Depois eu fui trabalhar em jornais, trabalhei durante um tempo no Dia, no Extra, no Povo do Rio. Nossa, torcia, saia sangue. Fui diagramador e lidar com mídia sempre foi muito importante, só que eu vi uma dificuldade que eu olhava e não via o indígena nela. Eu não percebia essa presença. E quando eu falava assim, cadê a nossa mídia? E isso foi muito importante, foi motivador, e eu fui aprendi sobre tecnologias e tive experiências com vários movimentos de ativismo. Aqui no Rio de Janeiro, eu participei de alguns grupos chamados, Raízes Históricas Indígenas, e lá a gente estava se motivando e eu encontrei a Renata Tupinambá, que é jornalista. Ela me apresentou ao Denilson Baniwa, e isso em 2000... Aliás, só falar aqui a Renata, mamãe, né? Mamãe. Do grande Rayan. E o Baniwa também, que agora é um grande artista, né? Tá se consagrando aí nas artes plásticas também, né? Eu já vou até fazendo uma ponte, eu não sei quando, mas Denilson Baniwa, a gente quer você aqui. Tem que trazer o Baniwa. Renatinha, quero vocês aqui porque é um grupo que começou onde eu conheci vocês, né? Isso. Lá na época da Rio Mais 20, um grupo que estava realmente fazendo acontecer, mudando a realidade, mostrando que o indígena tem espaço sim na comunicação. E eu fiquei encantado, a gente fazia muitas pautas relacionadas a isso, né? Na rádio onde eu trabalhava, na Rádio MEC. E é muito bacana ter essa história toda. Então, a gente se encontra em 2012 e já estava o pré-acontecendo tudo isso, né? A Yandê já estava pré-nascendo. Peraí, você falou de uma coisa, aguenta aí, que agora é o nosso grande mote desse nosso primeiro programa, que é esse projeto que nasce e que hoje é um projeto completamente inédito. No Brasil, é a primeira rádio indígena
que está rolando aí na web. E aí quem vai contar essa história, claro, é um dos cofundadores da Rádio Yandê, porque é importante saber dele o que é essa história da Rádio Yandê. A Rádio Yandê, ela nasce na união desses 3 indivíduos, né? A Renata, o Denilson e eu. A gente se unifica, o problema existia, que era, como eu já tinha dito, a falta de um mídia que nos contemplasse, desse esse espaço. E naquele momento que a gente olha aquelas experiências, vê, e a gente se encontra, e o Mais 20 tem toda essa pegada, né, da gente se encontrar, fala, olha, a gente tem que fazer a nossa própria mídia. E nessa experiência de fazer a nossa própria mídia, a Renata jornalista, Denilson publicitário, eu gestão em marketing, juntamos nossos poderes, as nossas habilidades que aprendemos na cultura não indígena, com a nossa experiência já do ativismo indígena. A Renata com as experiências dela, o Denilson também de movimento, e eu com muito mais, eu sou mais velho, acho que em tudo nesse aspecto, porque eu começo aos 6 anos de idade, falando, vamos fazer a nossa própria rádio. E aí não teve para onde correr. E montamos a primeira rádio, a primeira empresa de comunicação indígena brasileira, que por acaso, né, a gente está chegando agora ao nosso 6º ano. E Sexto ano já? 6º ano online, 24 horas por dia, mais de 80 países ouvem hoje a Rádio Yandê, nós temos 2 milhões de ouvintes. Peraí, o número é realmente impressionante. Sim. São 2 milhões de ouvintes no mundo inteiro. No mundo inteiro. Com uma programação voltada principalmente para os povos indígenas. Mas certamente a turma que tem curiosidade, né, sobre música, Toca só música não, né, Anapuaca? Não, lá toca música, tem conteúdo de jornalismo, palestras, reivindicações dos povos indígenas. É um espaço aberto, é um espaço para potencializar as vozes indígenas. A gente sempre diz o seguinte, as pessoas têm vozes, nós mídias potencializamos ela, nossa missão é propagar ela. Então é um espaço aberto para produção e conteúdos. Tem um programa agora recente, que é até do próprio Denilson Banil, que ele criou e falou, olha, eu quero falar sobre música e vou criar um programa no dia de sábado, que chama o Sábado Yandê. A Renata está criando um programa agora só para falar de direitos indígenas. Uau, que legal. Que é especificamente, são podcasts. Um momento importante para isso, né? Isso, sobre podcasts. Então, assim, é a experiência que a gente vem trazendo. Outros indígenas mandam seus conteúdos de outras rádios, mas rádios comunitárias. E também na Latinoamérica. Existem conteúdos que o pessoal manda para a gente. A gente troca conteúdos com rádios americanas, canadense, principalmente Bolívia, Peru, Venezuela, com os povos da Latinoamérica. Então hoje a troca é muito importante, não só dentro do Brasil, mas fora dele, com várias populações indígenas conversando. E como é que você vê, né, essas plataformas, as novas plataformas, já não são tão novas assim, né, dando espaço, permitindo que a gente gere conteúdo fora do tradicional, né, fora de uma rádio que a gente sabe que é difícil você conseguir uma concessão, de uma televisão que é difícil conseguir uma concessão, e até por isso que a gente está aqui abrindo esse espaço dentro de uma rede social. Estamos, só para lembrar, né, no YouTube, temos também o nosso canal também no Instagram, no Facebook, e você pode, aliás, pode não ser, você deve ajudar a compartilhar esse nosso trabalho aqui, o Razão Social Conectando Ideias, e convido vocês a seguirem o nosso canal no YouTube, Programa Razão Social. Então, Anapuaca, a gente vê que isso é um facilitador. Agora tem uma outra coisa interessante também que você fala muito, que tem uma missão em cima disso daí, Sim. que é a capacitação dos povos, né, indígenas, dos seus pares, também para que eles vejam que há um potencial de veículos desse estilo de comunicação para falar da cultura, manter a cultura ativa. Fala um pouquinho para a gente sobre isso também. A Rádio Yandê, por ter essa experiência de comunicação, ela criou um conceito chamado etnomídia indígena. Etnomídia indígena, certo. Que é o que nós fazemos, a cultura dos povos indígenas por ela mesma, comunicação indígena por ela mesma. O que funciona para um tupinambá, funciona também para um tupinambá. O que funciona para um guarani, funciona para um guarani. É você focalizar na comunicação direta. Ela não é mídia de massa, onde você pasteuriza e bota tudo para não. Você especifica, cada um produz para a sua própria etnia. Um dos fatores é levar para as aldeias, levar para os povos indígenas, comunidades indígenas em contexto urbano ou não, ou contexto de aldeia, que eles produzam suas próprias mídias. A Yandê não tem intenção nenhuma de ser a única mídia de comunicação do país, principalmente rádio web.
A gente é a única rádio web indígena, mas existem outras mídias utilizando outras plataformas para poder realmente conseguir levar as informações, cultura, entretenimento, fatos específicos da luta da terra indígena. E estão fazendo, mas a nossa missão hoje é circular o país, potencializar esses grupos de comunicadores indígenas a entenderem como utilizar as ferramentas web, utilizarem as novas tecnologias. Elas estão aí para isso. Bem utilizada, ela vai realmente trazer muita qualidade na área de educação, na área de entretenimento, medicina, em vários fatores que as pessoas ainda, os não indígenas ainda não conhecem. E é o que a gente está fazendo, esse feedback, trocando com os povos não indígenas e indígenas conhecimento. Isso é fantástico. Agora tem uma coisa que eu sempre provoquei você, o Anapuaca, que tem muito a ver com o estereótipo, né, do indígena. E ele sempre me corrige do índio, né? Você sempre fazia essa correlação para mim. Cadu, não é índio, é indígena, né? Não é... Enfim, aprendi muito com esse meu amigo aqui, o Anapuaca. Agora, esse estereótipo de que índio não pode ter acesso a essas novas tecnologias, a essas novas ferramentas. Tem muita gente que critica, acha que o índio tem que estar andando de cocar, né? De tanga, pintado, e que isso é uma coisa que deveria acontecer. Só que tem um detalhe importante. Não queira encontrar com índio, né, ou com indígena em algum espaço, ele todo aparamentado e ele principalmente pintado. E aí, ó, o Anapuaca vai explicar por quê. Então, eu sempre explico sobre, primeiro, bens de consumo, né? O indígena utilizar um celular é um bem de consumo, isso não é um bem cultural. Bem cultural são as práticas, são os rituais. Rituais você utiliza nos seus momentos específicos. Pintar, ter um cocá, as nossas indumentárias, ela é utilizada em ritual. Você não fica 24 horas com um cocá na cabeça, como um comediante não fica 24 horas contando piada. Um médico, claro, alguns médicos ficam 24 horas trabalhando, mas não é o dia a dia dele. Assim, existe diferença do que é bens culturais e bens de consumo. Bens de consumo é o indígena utilizar celular, é utilizar tudo isso. Essa que é a grande diferença. Cultura, consumo de cultura e bens de consumo. Então nós podemos utilizar o que a gente quiser, você nunca vai deixar de ser indígena em qualquer ambiente. Você pode ser indígena na favela, você pode ser indígena em contexto urbano, seja na zona sul do Rio de Janeiro, São Paulo, qualquer metrópole, e você vai ser indígena em qualquer lugar de uma floresta, no Cerrado, no Nordeste, nos Pampas, não importa o bioma. Como um japonês não deixa de ser japonês porque ele não come sushi, porque ele não é samurai. Então, indígena é etnia, então você não modifica, você não perde isso. Negro não deixa de ser negro porque ele vai para, sei lá, a Suécia, ele vai ser negro lá. Então, existe um estereótipo, uma perseguição à raça, existe um racismo, e isso não é nem preconceito, é racismo contra indivíduos indígenas que estão acessando bens de consumo. E a pintura? Por que eu falei para você e queria que você contasse para a galera, por que não é bom encontrar com um indígena devidamente... pintado? Não é bom no aspecto, é uma provocação terrível, mas assim, você está pintado tem alguma motivação, e essa motivação, dependendo da pintura, pode ser guerra, pode ser casamento, pode ser, sei lá, uma relação diplomática. As pinturas têm sua identidade e elas são muito específicas. A gente diz que o grafismo, ele é tipo um QR Code. É um dos primeiros QR Codes, uma das primeiras tecnologias de comunicação são o grafismo. Vocês estão ouvindo o que ele está dizendo, né? A tecnologia traz agora, aprendeu com os indígenas a questão do QR Code. Você que não sabe o que é QR Code, aproveita que você está aqui no programa Razão Social, né? Depois que acabar a nossa entrevista aqui, vai lá no Google e busca lá como é que funciona o tal do QR Code. Então, o grafismo ele conta história de se é casado, se é solteiro, qual é a sua etnia. Isso diz tudo na pintura. Então um indígena quando encontra com outro, ele sabe identificar quem é e quem não é. Estamos chegando ao final desse nosso bate-papo aqui com você, Anapuaca. Agora eu queria que você dissesse como é que a gente consegue achar a Yandê na internet. E aí eu vou fazer a pergunta que eu vou fazer para todos os nossos convidados aqui, que você já sabe qual é. Espero que você tenha
isso já é introspectado no seu ideal, mas como é que a gente faz contato, como é que a gente acha a Rádio Iandê, a primeira rádio indígena do Brasil e uma rádio na web? Vamos lá. A Rádio Iandê, você vai lá em www.radioiandê.com, Iandê com Y. E agora, só para somar mais um pouquinho, a Rádio Iandê está criando o primeiro festival de música indígena, que é o hubfestival.com. Também acessa lá, que vai ter uma das melhores experiências de comunicação e de mídia. Você vai lá e vai acessar, vai curtir lá a programação da Rádio Iandê. Agora a pergunta que eu vou fazer para todos os nossos convidados. Anapuaca Muniz Tupinambá, qual é a sua razão social? A minha razão social é levar a comunicação para os povos indígenas de todo o Brasil através da etnomídia e poder multiplicar isso numa das maiores redes de comunicadores indígenas desse país. É um desafio e eu desejo o maior sucesso para você, tá bom? Agradeço a vocês também que acompanharam a gente no programa Razão Social. E de novo, curtam as nossas redes sociais. Tem o Facebook, tem o Instagram e tem, claro, o canal no YouTube, o programa Razão Social. Vai lá, dá um like, aciona lá o sininho para você receber as nossas notificações. Eu sou o Cadu Freitas, com muito prazer estou aqui comunicando para vocês. E claro, também um outro detalhe, você tem algum projeto bacana que hoje esteja impactando a sua comunidade de forma social e sustentável? Manda mensagem para a gente. Um grande abraço, carinho especial para vocês. É isso. Razão Social, conectando ideias.